Fala galerinha! E aí, tranquilo? Então já fiz a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda parte, né? Vamos continuar agora com a parte final ali de trabalho, que a gente vai falar de trabalho da nossa querida força elástica. E logo em seguida a gente começa a trabalhar também potência e rendimento, só pra gente dar uma fechada legal nessa parte, beleza? Então vamos embora. Então aqui ó, o trabalho da força elástica. Então se a gente reparar, galera, nós já vimos que o trabalho nada mais é, né, entre força e deslocamento, quando a gente faz a área, né? Deixa eu botar meu rosto fofo pra cá. Pra cá, fofo, obrigado. Então, se eu pegar aqui a área da minha figura, né, do gráfico força versus deslocamento, né, nós temos aqui força e aqui embaixo deformação da mola, né? Quando a gente fala de deformação da mola, a gente está falando ali de um deslocamento que essa mola faz. Então esse gráfico nos dá também um trabalho. E aí, ó, que força é essa? Então o trabalho é força vezes deslocamento, tá? E aí, quando a gente tem aqui, ó, o que é o trabalho? O trabalho é o nosso K vezes o X. E qual é o deslocamento mesmo? O deslocamento é o X. E aí você me pergunta, tá, tudo bem, o trabalho é K, X ao quadrado. Sim, mas olha só, pequeno cacaroto. Como eu falei, isso aqui é a área. E aí, qual é essa área? Então, quando a gente fala isso aqui, a gente está falando de área. Tá? E quando a gente falar de área, é base vezes altura sobre 2. Então, ó, esse trabalho, né, essa área, vai ser quem? Força, Kx. Tá? Deixa eu tirar meu rostinho daqui. Diminuir um pouquinho. Aí. Tá? Kx vezes a base aqui, ó, que é x, sobre 2. Logo, esse trabalho da nossa força elástica vai ser Kx ao quadrado sobre 2. Beleza? E aí, nós temos aqui, ó, o trabalho da força é Kx e o trabalho da força elástica é igual a menos, né, Kx ao quadrado sobre 2. Então, ó, no exemplo do elástico, né, o trabalho realizado pela força F exercida pela pessoa corresponde à energia que fica armazenada na mola, né, sob a forma de energia potencial elástica, como a gente vai ver adiante. A força elástica sempre se opõe à deformação da mola, tá? Então, tendendo a levá-la para a posição de equilíbrio, mola não deformada. Desse modo, a força elástica, né, ela vai realizar trabalho positivo ou ela vai realizar um trabalho negativo, tá? E aí, mais à frente, né, mais à frente a gente vai ver isso mais a fundo, quando a gente falar de MHS. E aí, ó, trabalho. Então, ó, força restauradora. Então, trabalho realizado por uma mola. Esse trabalho ele vai ser positivo se a posição final do bloco está mais próxima que a posição inicial. Esse trabalho ele vai ser negativo se a posição final for mais afastada, tá? E o trabalho igual a zero. Essa posição final é igual à posição inicial, ou seja, o bloco está na situação de equilíbrio. Tá ok? Beleza? É potência. Então, galera, potência, né? Potência é o seguinte, ó. A gente utiliza a máquina para realizar força sobre objetos para deslocar. Isso nos poupa, né, muito esforço muscular. Imagine um guindaste erguendo um container de massa M a uma altura H, como mostra a figura aqui. Então nós temos dois motores distintos que vão erguer o container da figura a uma mesma altura, né, em tempos diferentes. E aí, ambos realizam o mesmo trabalho. Por quê? O container tem o mesmo peso e tem a mesma altura. Então, o trabalho, sim, são iguais. Porém, uma máquina o realiza em menos tempo. Então, a gente vai dizer que a máquina que apresenta, né, eles vão apresentar potências diferentes. Então, a potência é uma grandeza física que mede a rapidez com que, né, uma força realiza trabalho. Tá? Então, repetindo. A potência é uma grandeza física que vai medir a rapidez com a qual o quê? Uma força realiza trabalho. Isso é, o ritmo no qual um sistema transfere energia para o outro. Matematicamente, a gente vai chegar nessa fórmula aqui que eu já vou falar para vocês.
Mas, por exemplo, né, onde a gente pode usar essa questão da potência? Um carro. Né? Quando a gente tem um carro que às vezes é mais veloz do que o outro, que desenvolve melhor do que o outro, né, a gente fala que, nossa, esse carro é mais potente do que aquele outro. Sim, porque eles, né, com o mesmo material, vamos dizer assim, com o mesmo objetivo, né, eles vão realizar, se você botar aí eles numa pista com uma certa distância, e aí você vai ver que os mesmos carros, às vezes um vai chegar primeiro do que o outro, ou seja, ele teve uma potência, ele conseguiu desempenhar uma força mais rápido, né, muito mais rápido do que o primeiro. E a gente fala, nossa, esse carro aí ele é mais potente. Por quê? Porque a potência, na verdade, né, a nossa querida potência, ela é o trabalho que esse cara realiza em determinado tempo. Em que esse trabalho, a gente, né, em joule, tá, galera? E o tempo do sistema internacional, isso aqui é em segundo. Isso aqui, ó, vai gerar pra gente o nosso querido watts, tá? Que é o que a gente já está acostumado aí, né? De watts, energia, né? Essa potência aí. Então, no sistema internacional de idade vai acontecer isso. É o nosso watts. Então, a potência é trabalho sobre tempo. Então, o que acontece? O cara consegue realizar o mesmo trabalho, só que num tempo menor. Então, ó, quanto menor for o tempo, maior vai ser a potência. Então, ó, quanto menor for o tempo, maior vai ser a potência. E aí, agora eu vou botar de vermelho. Não, só você querer ficar vermelho aí, né? Ah, você não quer ficar vermelho, tu tá entendido. Desculpa, não sabia. Tem vontade. E aí, quanto maior for o tempo, claro, considerando para o mesmo trabalho, tá, galera? Quanto maior for o tempo, menor vai ser a potência. Tudo bem, galera? Tranquilo? Agora ele quis. E aí, ó, rendimento. Vamos falar aqui de rendimento, rapidinho. Então, ó, hoje em dia, né, as lâmpadas incandescentes estão sendo gradativamente substituídas por lâmpadas compactas fluorescentes, né, que em um período de tempo não muito longo, né, devem ceder lugar às lâmpadas de tecnologia light. Bobinho. Já se foi o disco voador, fofo. Já foi, já era. Tá? Não é um mero jogo de mercado, pois por trás dessas trocas está uma intensa negociação energética. Afinal, o que desejamos quando acendemos uma lâmpada? Tá. Vejamos então o que cada uma dessas tecnologias associadas às lâmpadas nos fornece, quando transformadas em energia. Então, lâmpadas de diferentes tecnologias, incandescente, compacta e de LED. Então, ó, a energia elétrica de 100 unidades de energia. Ela tem uma energia, 5 unidades de energia luminosa. Sendo que 95% dessa unidade é uma energia térmica. Então, se vocês repararem, essa lâmpada aqui é aquela lâmpada antiga, né? Aquela famosa de 60 watts, 100 watts. Se vocês repararem... Ah, vocês são novinhos. Ah, mas essa lâmpada existe, vocês já devem ter visto. Vocês reparam que ela ilumina, né? Ela ilumina, porém, toca nela quando ela está ligada. Vocês vão perceber que a energia térmica dela é muito grande, né? Então, em proporção de energia luminosa, ela vai dos 100% de energia que você tem, 5% você vai gerar energia elétrica, luminosa ali, que é o que a gente quer. Agora, 95% dela, ela é uma energia o quê? Térmica. E eu não quero sentir calor, eu quero que ela ilumine o local onde eu esteja. Ou seja, se a gente for parar para ver, ela não é tão eficiente. Já, mesmo sem unidade de energia, quando a gente pega, né, uma lâmpada lá incandescente, né? Incandescente? Não, não é incandescente não. Essa daqui é a... Não, é incandescente. Incandescente é a normal. Essa é a... Fala que é compacta, mas eu esqueci o nome dela agora. Que é de gás, né? O que ela faz? Energia térmica dela é igual a 10 unidades de energia. E aí a energia luminosa dela é igual a 90. Ou seja, para o meu objetivo, que é a iluminação, ela tem um rendimento melhor, né? De 100, ela me entrega 90, né? E o restante vou considerar como energia perdida, né? São os 10% de energia térmica. Agora, quando a gente pega a incandescente, que está aqui em cima, 5% apenas dela, né? Que transforma a energia luminosa para mim. E 95 é o que eu vou tecnicamente gastar para algo que eu não queiro, né? Que eu não quero.
E aí, define-se o rendimento, né, de uma transformação energética como a razão entre a energia útil obtida e a energia total. Então é esse meu rendimento, né? Esse meu rendimento, ele é uma energia, né, a potência que é útil sobre a minha potência total. Então, por exemplo, eu tenho aqui 100 unidades de energia elétrica, sendo que 5, né, unidades de energia que eu uso. Então, quando eu pego aqui, ó, a potência total, eu tenho 100. Quando eu pego a potência útil, né? Pera aí. Potência útil, borracha. Quando eu pego a minha potência útil, né? Quem é a minha potência útil? Na verdade é o que eu estou usando, 5. Tá? Então quando eu pego o meu rendimento é 5 sobre 100, que é igual a 5%. Tá? É isso aqui que eu utilizo. O rendimento dela é muito baixo. Já essa outra é de 90 para 100, ou seja, 90%. Beleza? Observe que o rendimento também, galera, ó, ele é adimensional, tá? Por que que ele é uma grandeza adimensional? Pensa comigo, você tem uma potência em cima e uma potência embaixo. E aí, essas potências são watts por watts, que isso dá o quê? Simplifica aqui, ó. Fica o quê? Só a grandeza que você colocar lá, o valor. Beleza? Então isso é uma grandeza adimensional. E aí nada mais justo, nós vamos fazer um exercíciozinho, tá? Então vamos fazer um exercíciozinho. Aqui não fala, né, de rendimento nem de potência. Aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar a parte de trabalho que a gente viu anteriormente. Mas são exercíciozinhos bons pra gente prestar atenção. E aí, ó, então vamos lá. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, tá? Mantendo durante o movimento a velocidade constante. Então, ó, aqui o peso. E aí, esse aluno, né, ele levanta verticalmente, então tá aqui, né, com um peso com a sua mão. Nós temos aqui a força-peso, normal. E aqui a força, né, eu vou representar a força que ele fez, né, a força com que ele fez aqui, ó, para que esse bloco subisse. Beleza? Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno, preste atenção, pelo aluno é, bom, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao movimento do peso, ou seja, oposto não. Tá? Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. A princípio sim. Vamos ver a letra C. 0, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Tá? Prestem atenção que ele fala, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno, tá? Pelo aluno. Então, não é letra D. E negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso, o que não é verdade. Então, alternativa, letra B. Tá? Então, ele empurra esse bloco, né, aqui para cima, esse peso aqui, no caso, com a sua mão. Então, essa força, ela vai ser o que? Positiva. Tá? Ela vai ser positiva. E aí nós temos o peso para baixo. Tudo bem, nós temos o peso. Ah, mas está no sentido contrário do peso. Tudo bem, está no sentido contrário. Só que ele fala, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno. Se ele perguntasse qual o trabalho realizado pela força-peso, a gente poderia muito bem dizer que isso é um trabalho negativo, porque ele está indo no sentido contrário. Então o deslocamento está no sentido contrário à força-peso. Mas ele está perguntando da força, né, em que o garoto levanta ali o peso, o bloco. Tá ok? E aí, um outro exemplo, né? Deixa eu botar aqui um pouco mais para cá. Então, ó, 2 serventes de pedreiro, Chico e João, erguem, né, balde de concreto do solo até o 2º andar de um edifício. Chico usa um sistema com 2 roldanas, uma fixa e uma móvel.
enquanto o João usa um sistema com uma roldana fixa, como mostra na figura. Então a gente já viu anteriormente, né, essa situação entre roldana fixa, né, e roldana móvel, tá? Só que vamos analisar os dois casos. Nós temos aqui o balde com peso P e aqui para cima nós temos a tração. E essa tração, né, essa tração está aqui, ó, tecnicamente na força, né, do braço ali de João na corda. Então essa tração está aqui, ela é igual ao peso, tá? Considerando, é claro, que eles estão subindo com a mesma velocidade constante, mas a gente já vai chegar lá. E aí vamos ver o segundo caso. O segundo caso, né, ele tem uma certa força aqui, né? Só que essa força, ó, ela se transfere e ela tá aqui. E essa mesma força que tá aqui, tá aqui. Mesmo que essa roldana seja móvel, se a gente for reparar, né, essa tração que tá aqui é a mesma que está aqui. Então, considerando essas informações, é correto afirmar que para erguer baldes de mesma massa até uma mesma altura, com velocidade constante... Então vamos lá. Chico faz a mesma força que João, mas gasta mais energia do que ele. Bom, tudo bem. Então Chico faz a mesma força que João, mas gasta mais energia do que ele? Não. Letra B. Chico faz a mesma força que João, né, mas gasta menos energia do que ele. Tá. Faz a mesma força. Então, ó, faz a mesma força, a gente já vai ver que não vai fazer. Tá? Chico faz uma força menor do que João, mas gasta aproximadamente a mesma energia que ele. Tá? Então, ó, se a gente for reparar, né, a gente olha pra cá, deixa eu pegar aqui a borracha. Tá, você não quer fazer o que eu tô mandando, né, mas tudo bem. A gente pega aqui, ó. Agora vai. A gente pega essa situação, então a atração desse cara é igual a isso aqui. Ele vai realizar uma força. Esse daqui, né, o que vai acontecer? Ele vai fazer, o Chico, ele vai fazer uma força menor do que João, sim. Por quê? A gente já viu, né, que quando a gente tem a roldana móvel, isso é 2, né, 2 elevado, no caso 1, né, sobre o peso, sobre 2 elevado a n, em que n é o número de roldanas móveis. Então, os blocos têm a mesma massa. Se eles têm a mesma massa, eles vão ter o mesmo peso, tá? E aqui, nesse caso, eu não tenho uma roldana móvel, eu tenho uma roldana fixa, então essa fórmula não vale. Já nesse segundo caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma roldana, né? Eu vou ter uma roldana, só que essa roldana, vou ter uma móvel. Eu tenho duas, uma fixa e uma móvel. E aí eu vou substituir. Então é a mesma coisa do que peso dividido por 2. Então essa tração que vai vir aqui é uma tração dividida por 2. Logo, realmente, Chico faz uma força menor do que João. Mas ele gasta aproximadamente a mesma energia que quem? Do que João. Mas calma aí, Wanderson, por quê? Porque quando a gente está falando de trabalho, né, nessa parte aqui vertical, a gente está falando de MGH. Tá? MGH. E aí, ó, a massa é igual, o G para os dois é igual, e a altura que eles vão subir, né, também são iguais. E aí, por que ali, Wanderson, está aproximadamente a mesma energia? Né? Por que a gente fala aproximadamente a mesma energia? Porque essa força que Chico vai fazer, né, mesmo que a gente faça esse deslocamento, o mesmo deslocamento tem a mesma massa, a força que o Chico vai fazer vai ser menor do que a do João. Então, como você tem uma diferença de força, né, como você tem uma diferença de força, você também vai ter uma diferença no trabalho. Tá? Aí, eles vão gastar mais ou menos a mesma energia? Vão gastar mais ou menos a mesma energia. Agora,
se a gente fosse ver em relação à potência dos dois, a gente vai ver que um vai ter uma potência diferente do outro. Por quê? Já que ele gasta aproximadamente a mesma energia, praticamente não é a mesma energia, né? Essa energia vai fazer diferença nesse tempo. E aí vai aumentar a potência de um em relação ao outro. Tá? Então, esse Chico, ele faz uma força menor do que João. Sim, ele vai fazer. Por quê? Porque a gente tem a situação da roldana ali, que é uma roldana móvel. Logo, a força com que ele vai fazer, né, vai ser menor. Agora, ele vai gastar a mesma energia? Não. Ele vai gastar próximo da mesma energia que João. Por quê? Essa energia é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? É basicamente isso. Então, quando a gente está falando da relação do trabalho, o deslocamento vai ser o mesmo, né? Beleza? Tranquilo? Foi? Suave. Então, acho que por hoje tem mais? Ou é só? Ah, por hoje é só, galera. Por hoje é só. É, galerinha. Só isso. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? E também, com relação à questão anterior, né? Deixa eu voltar aqui nela. Na questão anterior, né? Chico faz uma força menor do que o João, mas gasta a mesma aproximadamente, porque também a gente tem que levar em consideração que ele falou que vai subir com velocidade constante, né, galera? Mesmo que você tenha uma força menor, que Chico vai fazer ali por causa daquela polia, aquela roldana ali que tá móvel, né? Mesmo assim, né, ele vai subir com velocidade constante. E aí eles vão acabar, né, tendo aproximadamente a mesma energia. Beleza? Mas é isso mesmo, galera. Suave na nave, tranquilo como esquilo. Aguardo vocês mais tarde, ansioso e muito feliz de vê-los novamente. Tá acabando, né, gente? Nossa. Falta muito ainda, mas tá acabando, né? Nossa, que impressionante. Mas tá bom também, tá bom. Tá ótimo. Ah, galerinha, que legal. Mas vamos lá, galera. Como eu já falei pra vocês, não esqueçam, né? Nosso objetivo, nossa prova tá chegando. Vamos arrebentar, vamos gabaritar. Vamos pegar logo o nosso jaleco. Vamos lá que eu vou precisar de vocês, já falei. Entendeu? Não tem plano de saúde, não tem condições de ter plano de saúde. Eu vou chamar vocês para dar um help lá. Então vamos lá, galera. Valeu, um beijo, um abraço e o nosso querido Wakanda Forever, galera. Até a próxima. Aguardo vocês mais tarde. Fui! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!